Recebi uma DM perguntando como é que a gente faz para lidar com pessoas negativas. Pessoas que não aceitam críticas, pessoas que estão sempre reclamando, que estão sempre na bad, mas que não dá pra gente evitar, porque o conselho mais fácil seria não fala com a pessoa, né? Corta a pessoa da tua vida. Só que tem pessoas que a gente não pode cortar. Às vezes é um membro da nossa família, ou de repente é uma amiga que tá passando por uma fase complicada, que anda um pouco mais pra baixo, ou às vezes é teu chefe, às vezes é a pessoa que você compartilha a baia no trabalho, que tá sempre reclamando, que tá sempre olhando pro lado negativo das coisas. E aí, como é que a gente faz pra lidar, né? É muito complicado realmente, né? Porque você não tem controle sobre como as pessoas vão lidar com a vida. A gente tem um trabalho super profundo, né? A gente tá aqui toda semana conversando no YouTube, no Insta, sempre olhando para maneiras da gente conseguir mudar o nosso olhar sobre a nossa vida para que nós nos tornemos pessoas positivas, que conseguem ver novos caminhos, novas soluções. Mas como é que a gente faz isso com as outras pessoas? Não tem muito jeito, não tem muito como você mudar a outra pessoa. Eu não acredito nisso, tá? Inclusive, foi a minha primeira psicóloga que falou isso há muito tempo atrás, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu fiz a minha primeira terapia. E ela falou assim, eu lembro até hoje, ela falou, você não muda as pessoas. A única maneira de você, talvez, mudar uma pessoa é mudar quem você é com a pessoa. E tem uma outra frase que a Byron Katie fala muito, que eu adoro, que eu também sempre lembro, que ela fala que existem 3 tipos de problema. Existem os seus problemas, existem os problemas dos outros e existem os problemas de Deus. E ela fala, foque nos seus. E eu adoro isso, porque é bem essa coisa de você não vai ter como mudar o humor do outro e não é a sua responsabilidade mudar o humor do outro. Essa menina em particular que me mandou a DM, ela perguntou como é que a gente faz com pessoas que não aceitam críticas. De repente, a outra pessoa não tá a fim de ouvir a tua crítica. Você já parou pra pensar nisso? Se você tiver um perfil mais ou menos que nem o meu, porque eu sempre me coloquei numa posição meio de salvadora do mundo, sabe? Eu achava que eu que tinha que salvar a minha família, se alguém tá mal, eu que tenho que salvar. É minha responsabilidade salvar o outro da bad. E demorou muito tempo, tipo uns 30 anos, pra eu aprender que, assim, a outra pessoa, ela tem direito de estar na bad. Entendeu? Ela tem direito de reclamar, ela tem direito de estar negativa, ela tem direito de não aceitar crítica. É o direito dela. E a gente começa a se incomodar muito quando a gente quer ajudar. Na nossa perspectiva, tá vindo de um espaço de boa vontade. Pô, mas eu quero ajudar. Só que a pessoa não quer ajudar e a gente fica frustrado porque aquela pessoa não tá pronta pra isso. Existem pessoas na minha vida hoje que estão numa vibe mais pra baixo, que estão numa vibe mais negativa, que às vezes estão reclamonas. E a maneira que eu lido com isso é dando licença pra essa pessoa ser assim, sem me envolver. Claro, eu sempre pergunto, você tá precisando de ajuda? E eu acho que isso é muito bom, essa coisa de você pedir permissão pra ajudar. Porque de repente a pessoa não quer ser ajudada. Eu mesma tenho dias, gente, se eu tô na bad, eu tô tipo, principalmente de mau humor, me deixa de mau humor, me deixa quieta, deixa passar. Da mesma maneira que é importante a gente acolher as nossas emoções, é importante que a gente dê espaço pro outro também poder acolher as emoções dele. Então eu gosto de pedir permissão. Você tá precisando de ajuda? Você quer ajuda? Porque às vezes não é que você vem numas de que você tá num pedestal falando pra outra pessoa o que ela deve fazer. Mas às vezes quando é a gente que tá na bad, vem uma outra pessoa falando o que a gente deveria fazer, dá uma vibe de que a pessoa tá num pedestal e a gente que não sabe fazer as coisas, né? Mas quando eu pergunto, eu posso te dar uma sugestão? Eu posso te dar a minha perspectiva aqui de fora? Eu posso te dar um toque? E a pessoa fala sim, nesse momento ela tá se abrindo pro feedback. Você entende a diferença? Nesse momento ela se abriu pra comunicação e você tem um espaço. Mas agora, quando você dá a sua sugestão, quando você dá o seu ponto de vista, é um treino pra você perceber que esse é o seu ponto de vista, que esse é a maneira que você acha que as coisas deveriam ser e que não necessariamente é o que a outra pessoa acha, ou ela não tem que achar a mesma coisa que você. A gente tem esse movimento de, sim, eu falo o que eu acho, eu falo minha perspectiva, mas cara, a vida é tua, você faz como você achar melhor. Eu não gosto muito desse conselho good vibes only, porque às vezes as pessoas muito próximas de nós não estão passando por uma fase good vibe, sabe? De repente alguém lidando com luto, lidando com uma dificuldade no trabalho, lidando com uma situação financeira, um relacionamento que tá acabando, ou um membro da família que tá doente. Tudo isso tira a gente da good vibe. Complicado esse lance de assim, ai, mas é muito mimimi, é muito mimimi. Ai, gente, eu não gosto disso. Essa coisa meio que engole o choro. Eu ouvia muito isso quando era criança.
criança, sabe? Engole o choro. Que feio. Sabe desde criança que a gente escuta isso, né? Que feio uma menina tão grande chorar assim. Engole o choro. Vou te dar motivo pra chorar. Sabe essas coisas? E aí a gente pega isso da infância e vai reproduzindo na vida adulta. E tem alguém passando por alguma dificuldade perto de nós. O nosso instinto é falar: ai, que frescura. Ai, que reclamação. Ai, que saco. Só que nesse momento você perde a empatia com a pessoa. Você perde a conexão. Ela não tá bem, cara. Entendeu? Teve um dia que eu tava no supermercado, passando pela caixa do supermercado. E eu gosto de ser uma pessoa... gentileza é um valor pra mim. Eu gosto de ser gentil, eu gosto de criar conexões. Em todas as interações que eu tenho, é uma coisa... Se eu tô bem, porque tem um dia que eu tô meio mal-humorada e aí eu fico mais na minha, mas quando, em geral, quando eu tô bem, eu falo bom dia, eu gosto de ser atento, eu gosto de olhar no olho da pessoa, perguntar como ela tá indo, chamar pelo nome. E eu cheguei, entrar no caixa do supermercado, não sei o que, passei e falei oi, eu sempre olho o crachazinho, não sei o que, e a mulher, tipo, sabe, grossa, assim, seca. E naquele momento, me veio na cabeça, assim, cara, se ela tá me tratando assim é porque ela não tá bem. Às vezes a pessoa não tá passando por um lado bom, e a gente esperar que as pessoas estejam sempre bem, sempre abertas, sempre... Não é justo, tipo, não tem empatia, sabe? E nesse momento também tem muito essa coisa de você idealizar como as coisas deveriam ser. Quando a gente faz esse processo de mas ela é muito negativa, mas ela só reclama, mas ela nunca tá bem. Eu tô partindo de um pressuposto de que a minha visão de que todo mundo tem que estar bem o tempo todo é a certa. Sendo que, cara, ninguém é assim na vida real, né? E às vezes não é nem bom você ser assim. Eu vejo que tem muita gente que fica com essa coisa de positividade acima de tudo e acaba passando por cima de coisas muito importantes, de processos muito importantes. Então é importante que a gente aceite quando nós não estamos good vibes only e quando as pessoas ao nosso redor não estão good vibes only. E se eu tô com alguém que tá mal, que não tá bem, que tá reclamão, eu posso engajar com aquilo, e engajar com aquilo significa me empenhar em mudar aquela situação, ou me empenhar em daí eu reclamar que a pessoa tá reclamando, ou eu posso falar, cara, esse é um problema dela. Amiga, se você precisar, mãe, pai, irmão, tia, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu gosto de fazer assim, tipo, se você precisar, eu tô aqui. Mas eu dou esse espaço pra pessoa poder pedir se ela quiser, sabe? E também criar um espaço de amor incondicional com as pessoas da nossa vida, sabe? Tipo, tudo bem, mesmo se você não estiver bem, eu ainda te amo. Eu te dou esse espaço pra você ficar mal. Não tem problema. E qualquer coisa eu tô aqui. Esse é um approach que hoje em dia é o que eu carrego, sabe? E foi muito louco porque eu lembro que antes de ir embora do Brasil, eu me incomodava demais com os humores da minha mãe. Se a minha mãe tava mal, eu ficava mal. Se a minha mãe tava brava, eu ficava preocupada. Se a minha mãe tava preocupada, eu ficava tensa. E aquilo me consumia, sabe? Tipo, eu precisava, de alguma maneira, fazer com que ela ficasse bem. E foi muito louco. Ela foi embora, teve aí um corte maior do cordão umbilical, assim, um processo mais profundo de separação, né? Porque eu tinha muito o meu padrão de comportamento é salvadora, né? Tipo, eu quero salvar, tipo, meu primeiro instinto é querer salvar. E quando eu voltei pro Brasil, já muito mais madura, muito mais trabalhada, já trabalhando com desenvolvimento pessoal, já bem em contato com todo esse material, hoje em dia, quando ela tá mal, eu falo assim, cara, ela tá mal, é o direito dela. Ela tá passando pelos processos dela. Ela pode. E sempre assim, ela fica, às vezes, mal-humorada, fica meio triste, fica, sei lá, humano, né? Sente todo o portfólio de emoções e depois passa, você entende? A relação começa a ter muito mais ar quando fica com mais espaço, sabe? Circula mais. Você não faz do problema da outra pessoa o seu problema. Ela tem o direito de estar na dela e você fica na sua. E nesse processo você vai se blindando também. E não se blindando no sentido de que foda-se, entendeu? Mas se blindando no sentido de eu tenho a minha energia e eu tô responsável pela minha energia. Você pode ficar assim, mas eu tô no meu centro. E eu nem sei se isso faz sentido aí. O pessoal do mundo da energia, das auras, pode falar. Mas eu sinto como se a gente tivesse uma energia assim, dentro do corpo, eu sempre visualizo isso dentro do corpo, e a gente tivesse toda essa energia que ela ultrapassa um pouco, como se a gente tivesse um círculo ao redor do nosso corpo, sabe? E aí tem a energia das outras pessoas que às vezes a energia tá um pouco fora de centro, e eu imagino que é uma energia circulando redonda assim ao meu redor, sabe? Tipo, circular assim no meu redor. E eu sinto que às vezes quando a gente sai da energia, ou quando eu saio da energia, a sensação que eu tenho é que a minha energia fica fazendo movimentos elípticos, tipo, muito longe, perto,
longe, perto. Eu sinto que tem algumas pessoas que às vezes chegam com a energia delas e batem no meu círculo e tipo, mexe com a energia, tira a energia do centro. Aí minha energia fica longe, perto, fica uma coisa confusa. Então sempre que eu tô passando por momentos em que eu sinto que as pessoas estão me afetando, eu imagino essa força dentro de mim e eu me imagino centrando essa energia. Tipo, tirando de perto das outras pessoas no sentido de, cara, você tá com energia instável, ok, mas eu vou proteger a minha. E eu me visualizo nisso, eu visualizo essa energia perto do meu corpo, como se eu estivesse protegendo ela e ela me protegendo, sabe? Evitando que saia do centro. Mas algumas vezes acontece que quando eu vejo, eu já saí do centro. Quando eu vejo, a pessoa já me afetou. E aí, nesse momento, o que eu faço a técnica do opa-opa, tipo, respiro fundo, falo, nossa, minha energia tá fora do centro. Eu respiro fundo algumas vezes pra voltar pro meu centro, pra ancorar. E aí eu volto e eu me falo, cara, a pessoa tem direito de não estar bem. Tipo, eu não sei o que é melhor pra ela. Porque isso é uma coisa muito importante da gente se lembrar. Você não sabe o que é melhor pra outra pessoa. Às vezes você fala, não, mas o melhor é que ela fique feliz. Você não sabe. Às vezes no momento do processo, o bom pra ela é ficar triste. Às vezes no momento do processo dela, ela precisa reclamar pra caramba pra passar por uma fase em que ela vai descobrir que tá no momento de mudar a perspectiva. E isso é uma coisa muito importante de você lembrar. Você não muda com suas palavras, você muda com seu exemplo. Você não muda pelo que você fala, você muda pelo que você faz. São as suas atitudes que ensinam as pessoas. Não é o que você fala, entendeu? Não é cagando regra. É o jeito que você se comporta, é o jeito que você lida com os seus problemas difíceis, é o jeito que você lida com as pessoas quando você não tá bem. Quando você começa a fazer isso, você é um modelo que as pessoas vão poder olhar e falar, cara, olha que legal o jeito que ela lida com as coisas, né? Eu vou modelar ela, vou seguir esses passos. O ponto de partida disso não é nem você ser assim pra querer mudar as outras pessoas. Você é assim porque é mais gostoso viver assim. Quando a gente foca com os nossos problemas, foca na gente. E se você quer olhar mais profundamente pra isso, eu recomendo muito que você dê uma olhadinha no trabalho da Byron Katie. Ela é do desenvolvimento pessoal, ela trabalha muito com crenças limitantes. Ela que fala aquilo que eu te falei, né? Que existem 3 problemas, o meu, o seu e o de Deus, foque nos seus. E ela tem um trabalho que ela disponibiliza muita coisa gratuita na internet. Então você pode fazer o exercício dela, ela tem um exercício que você pode baixar no site dela, vai lá, Google Byron Katie português, tá tudo traduzido e tem um exercício, ela te guia no exercício e esse exercício é pra gente fazer esse processo de empatia com a outra pessoa. Então ela tem todo um exercício em que você começa isolando, né? Eu estou frustrada com a Mariana porque ela é uma reclamona, por exemplo, né? Tipo, ou ela não aceita críticas. E ela vai fazendo todo um trabalho de desconstrução desse pensamento, onde você começa a perceber que, na verdade, você não aceita críticas, que, na verdade, você não tá aceitando ela do jeito que ela é, que, na verdade, você tá frustrada com você por estar frustrada com a Mariana porque ela não aceita críticas, entende? É um trabalho muito foda. Tipo, lá no programa Despertar, muitas vezes eu ofereço de bônus, eu faço um trabalho muito forte de perdão baseado no trabalho da Byron Katie. E é muito eficiente, muito. E uma das frases que a Byron Katie traz muito é, será que isso é verdade? Então, assim, quando eu falo, ela deveria estar mais feliz. Será que isso é verdade? Será que eu tenho como ter certeza absoluta que ela deveria estar feliz? Porque se eu olho pra minha história, eu vejo que tiveram muitos momentos que eu não deveria estar feliz. E que não estar feliz foi justamente o que me trouxe o processo necessário pra eu ser feliz. Faz sentido o que eu tô falando? Se você olha pra tua vida lá pra trás, pra sua história, não tiveram momentos em que você ficou frustrada, que você ficou com raiva, que você ficou triste, mas que eles foram importantes, eles foram um material bruto pra que você se tornasse uma pessoa melhor depois? Esse é o processo da vida, sabe? Então toma cuidado com essas, tipo, frase de camiseta, sabe? Good vibes only, só positividade, positividade acima de tudo, porque muitas vezes nesse processo de achar que, todo mundo tem que aceitar crítica, todo mundo tem que estar positivo o tempo todo, você se desconecta da pessoa e você se desconecta de você mesmo quando você não tá good vibes e quando você não tá afim de aceitar crítica. Então é importante que a gente traga esse olhar de autoacolhimento para que a gente vá criando conexões com as pessoas e não separação. Já existe muita separação. Dito isso, é sua responsabilidade de cuidar
cuidar da sua energia. E você cuida da sua energia não se metendo em problemas que não são seus. Tipo, isso é um problema da pessoa. Você tá lá, você estica a mão. Se precisar, eu tô aqui. Mas, cara, vai viver a tua vida. Pra mim, nesse momento da minha vida, essa é a maneira que eu lido com pessoas que estão na bad, que estão pra baixo. E tem funcionado. Tem funcionado pra mim, pessoalmente, sabe? Eu tenho me sentido mais livre perto dessas pessoas. Porque eu não tô mais sempre com essa expectativa que elas fossem outra coisa. Cara, ela não tá naquele momento, ela tá o que ela tá, entendeu? Não tem como, tipo, não tem como mudar. E que egoísmo, né? Achar que as pessoas têm que mudar porque eu quero que elas mudem. Tipo, quem sou eu, né? Então, vai treinando isso. Eu não tô dizendo que é fácil, não, tá? O meu automático é muito assim, não, mas eu preciso falar pra pessoa que é tipo, eu preciso falar minha opinião, eu preciso falar, mas assim... Nem sempre a tua opinião interessa. Nem sempre a tua opinião é bem-vinda. Ninguém te pediu. Eu tenho essa política na minha vida que é assim, é um treino, não tô falando que eu sempre consigo. Mas eu só dou minha opinião quando é pedida. E se não me pedem e eu quero muito da minha opinião, eu peço a permissão. Eu posso te dar minha opinião? E às vezes tem pessoas na minha vida que já sacaram que eu tenho essa dinâmica, porque eu falo, né? E elas falam assim, não. E aconteceu quando eu tava me separando, que eu tava passando por uma fase meio confusa. Uma amiga chegou pra mim e falou assim, ai... Uma amiga que tem essa postura, assim, de precisa dar a opinião dela. Ela precisa, sabe, tipo, falar umas verdades, assim. E ela chegou pra mim e falou, mas eu posso te falar o que eu acho? Eu falei, não quero, obrigada. Mas obrigada pelo... Eu falei bem assim, obrigada pela preocupação, mas hoje eu não tô afim. E ela ficou puta, viu? Ela não caiu bem isso aí não pra ela, não. Ela queria que eu falasse sim, né? Mas eu falei, não, hoje eu não quero. E aí, passaram uns dias, né? E eu conversei com ela. Eu falei, aquele dia eu não tava bem, eu já tô lidando com os meus próprios pensamentos, com o meu próprio auto-julgamento. Eu tô passando por um processo. Naquele momento eu não tava aberta a outras opiniões, mas mais pra frente a gente pode conversar. E realmente rolou depois. Mas quando você vem com esse ar de eu sei o que é melhor pra você, escuta o que eu tenho pra te falar e a pessoa não tá nessa vibe, você cria mais separação. Você não tá ajudando. Na verdade, você tá mesmo sem querer sendo uma puta de uma arrogante, falando eu tenho a solução pra tua vida. Mas cara, a gente mal sabe a solução pra nossa própria vida, né? A gente vai lidando com as coisas, como elas vão aparecendo, e você acha que você tá, tipo, mandando muito bem, de repente acontece uma coisa que te tira do eixo, você fala, meu Deus, como é que eu lido com isso? A vida é assim pra todo mundo. Também tem o lado que você não tá se metendo na vida da outra pessoa, você tá só vivendo a tua vida, e a pessoa vem reclamar pra você, se lamuriar pra você, contar pra você, tipo, choramingar pra você. Que nesse momento a gente acha que essa pessoa tá dando licença pra gente se meter. E que muitas vezes é o que a pessoa quer só desabafar. Ela só tá querendo botar pra fora, ela tá querendo conversar. E a gente não pra perguntar, posso te dar minha opinião? Eu posso te falar o que eu tô achando? Porque não é porque a pessoa veio pra você pra conversar que ela tá querendo que você dê soluções pra vida dela. Puta, eu odeio que dê soluções pra minha vida. Quando a gente dá uma solução pra vida da outra pessoa, a gente tá partindo da nossa visão de mundo, do que funciona pra gente. A nossa vivência, a nossa experiência, a gente não tá se conectando com a vivência e a experiência dela, você entende? É por isso que eu acho que eu não gosto que as pessoas me deem solução, porque eu sinto que elas não estão nem me ouvindo muitas vezes, sabia? Essa é a sensação que eu tenho, mas por que você tá me dando solução? Tipo, você não tá nem ouvindo o que eu tô falando, sabe? Porque a pessoa tá olhando a partir da visão dela, tipo, olhando pra tua vida como se fosse um filme que ela pudesse se meter, sabe? Só que quando a gente faz esse exercício de, mas eu posso te dar uma opinião ou o meu ponto de vista, você tá estabelecendo ali que é a sua opinião, né? E pode ser útil, claro, tem várias vezes que as pessoas me dão um feedback que é super útil, que me dão insights, me apontam pra lugares que eu não tava olhando, mas se eu não tô aberta, não cai bem. Uma coisa que eu faço muito é compartilhar as minhas experiências, sabe? Que isso me lembra uma vez que isso aconteceu comigo e eu acabei fazendo isso e isso, e aí aquilo aconteceu, aquilo outro aconteceu, e dentro desse movimento a gente vai construindo juntas uma narrativa. Eu tomo muito cuidado pra não dar solução pras pessoas, porque é meio automático, né? Mas essa questão de você compartilhar a sua vida referente àquele assunto que a pessoa está desabafando, não é uma coisa meio de comparação? Porque tem gente que olha dessa forma, né? Eu tô contando uma história, aí a pessoa vai lá e conta a história dela que tem a ver com isso, parece que meio tá comparando. Tem esse lado também. Ou mudando o centro, né? Pô, era sobre mim, agora virou sobre você. Sim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. É a questão de perguntar, né? Posso compartilhar também? Eu passei por uma situação dessa, né? Sim. Conclusão, pedir permissão é a melhor coisa.
Eu posso compartilhar uma coisa que aconteceu comigo que talvez te ajude? Eu acho muito gentil esse approach, essa abordagem da permissão. Porque você não tá cagando regra, sabe? Você tá ali junto. E quando eu falei que eu conto muito das minhas histórias, eu conto muito das minhas histórias no trabalho, né? Tipo, quando eu tô num programa Despertar, que eu tô querendo ilustrar um ponto que eu acho que me ajudou. E muito com a minha melhor amiga também, porque a gente conversa todos os dias no WhatsApp. Ela não mora aqui em São Paulo, ela mora em outra cidade, então a gente conversa muito pro WhatsApp. E às vezes ela conta um caso, eu falo, nossa, amiga, tipo, te entendo, aconteceu isso comigo. E a gente consegue, dentro dessa conversa, estabelecer vínculos de tipo, tá, você faz assim, ok? Mas não é verdade, não é sempre que funciona, não. Tipo, às vezes é complicado. Às vezes, sabe que eu sinto que tem momentos que a única coisa que a gente pode falar é assim, cara, que complicado. Realmente, que situação que você tá, hein, amiga nossa? Você é assim? Eu sou. Quando eu desabafo, você pede a permissão ou você, complicado. O negócio é esse, a chave é pedir permissão, e se a pessoa não permitir, é escutar. E olha, não é uma coisa automática pra mim. O meu automático é já dar criar soluções. Mas faz isso. Mas você já fez aquilo. Mas você já fez aquilo outro. Porque a minha cabeça é muito voltada à solução. Tipo, eu sou muito assim. No trabalho é muito assim. Tipo, nunca tem problema. Eu não encontrei a solução ainda. Só que eu percebi que muitas vezes eu fazia isso com os outros, eu criava essa separação. Porque era meio arrogante, sabe? Tipo, quem sou eu pra achar? Eu lembro que o meu ex-marido teve na época que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, que assim, não. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu sabia a cura do mundo. Tipo, eu tava assim, encontrei Jesus, sabe? Tipo, tava naquela fase, assim. E eu lembro que eu ficava cagando regra o tempo todo. Só que é foda, né? Porque a gente caga regra, mas a gente mesmo não tá fazendo aquilo tudo o tempo todo, entendeu? Por quem que é perfeitinho que vai fazendo tudo o tempo todo? Não é. A gente erra também, a gente esquece. E aí eu lembro que ele chegou do trabalho estressado e tal, e tipo, tava reclamando do chefe, reclamando do funcionário, reclamando disso aqui, reclamando. E eu assim, não, o que você tem que fazer é isso, fazer aquilo outro, porque você tá fazendo... Ele falou assim, cara, eu só tô querendo conversar, tipo, você fica querendo dar solução pra tudo, que saco, sabe? Eu já tenho merda de trabalho, chega aqui, não posso nem falar, porque você já quer dar solução, tipo, eu não quero que você me ajude a resolver os problemas, eu só quero desabafar, sabe? Eu só quero a minha mulher pra desabafar. E aquilo foi a corda pra mim, sabe? Tipo, ali foi que eu comecei a falar, cara, não é legal se meter, sabe? Tipo, deixa a pessoa aprender, deixa a pessoa quebrar a cabeça, deixa a pessoa passar pelo processo dela, tipo, deixa claro que você tá ali, que você vai esticar a mão, que ela não tá sozinha, mas que ela também tem direito de estressar, sabe? Mas muitas vezes também, assim, aí a partir disso, quando às vezes eu ficava estressadinha, eu falava, ok, você é estressada, é direito seu, quando você quiser conversar, me chama. Aí eu ficava na minha, e aí eu cuidava das minhas coisas. E aí, quando a pessoa quer ajuda, ela vem, ela pede. Pode deixar que ela pede. Ah, mas não sei quem não sabe pedir ajuda. Então, o processo da pessoa é aprender a pedir ajuda. É importante pra ela aprender a pedir ajuda. Então, eu levanto aqui a bandeira do empatia, do cuide do seu, ofereça ajuda, peça permissão para as pessoas antes de sair se metendo na vida das outras pessoas. De repente, elas não estão precisando de salvação. E lembra que a responsabilidade de cuidar de você e da sua energia é sua. E isso não significa cortar as pessoas, isso só significa deixar as pessoas serem o que elas conseguem ser naquele momento, tá certo? Então, se você quiser continuar esse papo, me segue lá no Insta, no Face, que a gente bota vídeos e bota texto toda semana, todo dia quase, e a gente se vê por lá, tá bom, amor? Um beijo. Tchau. Tá gravando já? Tá gravando. Ai, opa. Oi. Desculpa, não sabia que você tava aqui. Olá, gente. Bem-vindas mais uma... Não, mas olha, bem-vindas mais uma vez. Bem-vindas mais uma vez ao meu programa, ao meu caminho.